medo, insegurança. Como que vai ser depois do que eu fiz? Não é para qualquer um. Olá, para você que não me conhece, prazer. Meu nome é Bárbara Rodrigues. Aqui eu trago para você assuntos relevantes para você aprender a liderar a si mesma, para você se tornar muito mais confiante e ir atrás do que a sua essência almeja. Se faz sentido, fica aqui comigo. Hoje vamos bater um papo sobre iniciar ciclos. Já trouxe aqui no canal o vídeo mais visto, que era justamente sobre encerrar ciclos. Eu contava um pouquinho da minha experiência, como que foi encerrar um ciclo de 10 anos, mas o que você não sabe e o que eu não te contei é o que fazer depois que você encerra ciclos. Vamos conversar sobre isso? Que encerrar ciclos é algo necessário, todo mundo sabe. Tenho certeza que você também sente essa necessidade. Quando as coisas estão caminhando, há uma aura, não dá para explicar, mas você sente. Isso não é racional. Você sabe que deve estar em outros lugares para você evoluir. Porque é de senso comum, ou deveria ser, que se você está em um local que você sente que você não está evoluindo, você não está transcendendo, que você continua tendo as mesmas opiniões, convivendo com as mesmas pessoas, se vestindo da mesma maneira, se você está como você foi aos 13 anos, né, ou aos 20 anos, e você continua da mesma forma, claro que vem cá, vamos falar de equilíbrio. Não acha que eu tô falando aqui assim, precisa ser o extremo. Óbvio que você não é a pessoa dos 13 anos. Não tem como. Muitas coisas passam, a vida acontece. Mas o quão intencional isso foi? Qual o tamanho da mudança? Ou você tá muito parecido com o que você era antes? Com opiniões muito próximas das pessoas que estão à sua volta, se você não mudou principalmente o seu ciclo de amizades, tem alguma coisa estranha aí. Recomendo você encerrar ciclos. Assista o vídeo. Lá eu trago muito sobre essa questão de deixar ir. Não trava a sua vida. Vai, deixa fluir, cadê a confiança? Só que hoje eu trago o ponto de vista que só o tempo podia me proporcionar, que foi 6 meses depois de eu ter encerrado algo muito importante na minha vida, 10 anos, e isso eu estou falando de um ciclo profissional que foi muito importante para mim. Depois que eu tomei essa decisão, que eu saí do local onde eu trabalhava, que era muito importante, até em formação de amizade, de caráter, porque eu comecei lá, eu estava com 19 anos. Eu saí com 29, são 10 anos, eu me formei na faculdade, eu entendi muito sobre mim, eu comecei a ser mais confiante lá, eu estudei moda, prosperidade, tudo enquanto eu trabalhava lá, eu me casei. Pensa, são 10 anos, muitas coisas têm que acontecer nesse período. Por isso que aquele local foi de suma importância e tem no meu coraçãozinho, não é, eu saí porque eu não estava contente com e não sei o que, não. Foi pelo amor, não foi pela dor. Só que essa decisão que eu tomei foi de contra muitas pessoas, assim, no meu entorno, que não faziam tal coisa por insegurança. Só que eu senti esse chamado no meu coração. Por isso, só te contextualizando, lá nesse vídeo você vai entender mais. Depois de 6 meses, como que foi? Esse iniciar ciclos, muitas vezes ele é temido. E eu acho que, agora assim, olhando, existe um termo que é tempo de graça e o tempo cronos. Eu acho que o tempo de graça que eu já trouxe aqui é ágape, que também é o amor maior, e o cronos, cronologicamente, esse do relógio, esses 6 meses que eu tô falando para você, está no cronos, mas existe o tempo de graça, onde eu percebi como que
é assim, a questão muito é encerrar o ciclo ou iniciar? E eu venho com a resposta para você, que muitas vezes o motivo de você não encerrar ou concluir algo é porque realmente você tem medo do início, porque inícios são difíceis. São muito difíceis. Você precisa lidar, falando com propriedade, com medo, insegurança. Como que vai ser? Depois do que eu fiz, eu tinha uma rotina, já estava num cargo de liderança, tinha os meus liderados, tinha o meu status. Eu galguei muitas coisas. E depois disso, dependendo da maturidade, a pessoa que olhar vai pensar assim, nossa, jogou tudo fora para começar uma coisa porque estava queimando no coração dela. Sim, foi exatamente isso. Porque você está alinhada com o seu propósito, vai exigir muita coragem de você. Não é para qualquer um, tá? Não tô falando isso para me gabar e falar, nossa, olha como ela foi corajosa. Não é isso. Por quê? O que você precisa de coragem é porque você vai ter que aguentar a treta. É. Todas as inseguranças que você acha que não tem, elas virão. Elas falam assim, oi, vamos fazer uma festa aí? Vamos conversar um pouquinho? Eu tô aqui, lembra de mim? Você achou que tinha me superado? Não. Todas as suas inseguranças, crenças, e isso eu falo com os meus mentorados, todas as crenças que você tem, não é que você para de ter. Você substitui algumas que fazem mais sentido para o momento que você está vivendo. Só que elas são como uma grama que cresce. Elas são vivas. Se você não vigia, elas estão ali. Você precisa parar sempre. Percebo que essa fase da vida é a fase de incômodo. E aí vem a questão de tanto estudo, de vários anos, eu falei com você aqui já nos meus primeiros vídeos, que desde os 15 anos, conscientemente, eu busco a minha autoestima, elevar o meu estado, porque eu era uma pessoa muito insegura. E depois que eu comecei a fazer isso nessa jornada, eu já li vários livros, eu já fiz vários cursos. Afinal, hoje eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era antes. Mas graças a Deus, a Bárbara, olha só o que eu falei do tempo ágape, o tempo de graça. Eu percebo hoje que a formação do meu caráter também foi por tudo aquilo que eu passei. Tudo que eu li, tudo que eu fiz, todo o meu contexto. Eu sou única e não tem ninguém, porque o contexto de vida de cada um sempre é mutável. Independente se você é gêmea de alguém ou não, você tem o seu próprio DNA. Olha o dedinho. Mas por que eu tô falando disso? Justamente, a Bárbara leu muitas coisas e o que eu vi, sempre estudando um pouco sobre mentes de sucesso, o que é alcançar o sucesso, o que é o sucesso, percebo a questão de quanto mais você trabalha, quanto mais você quer evoluir, mais desconforto você vai sentir. Você precisa se sentir desconfortável. Por quê? As certezas, elas são gaiolas. Iniciar algo não vai ser fácil. Já trago de bate-pronta para você que é você se desafiar. E você ir contra aquilo que você muitas vezes acredita. Em Os 4 Compromissos de Dom Miguel Ruiz, ele traz esse termo do livro da lei. O que é o livro da lei? Tem muito a ver com as suas crenças, aquilo que em dado momento você, com muita força, o seu emocional, você colocou em um patamar de não vou falar sobre isso, não vou pensar sobre isso, porque aqui é a verdade absoluta. As crenças são verdades absolutas. Fazendo esse paralelo com o que eu trouxe do Rubem Alves, lá no podcast, principalmente, que é um episódio só falando sobre isso, mas as certezas é o lugar da segurança. E esse lugar da segurança, ele fica assim, você não pode ir contra. Você indo contra isso,
traz sofrimento. O sistema de crença é como um livro da lei que regula a nossa mente. Tudo que estiver escrito nele é verdade inquestionável. Baseamos nossos julgamentos segundo suas páginas, ainda que esses julgamentos e opiniões sejam contrárias à nossa natureza. Dom Miguel Ruiz em Os 4 Compromissos. Isso daqui é leitura obrigatória. Eu já falo com os meus liderados que se você quer saber mais e entender sobre as suas crenças, não deixe de ler esse livro. Estou trazendo ouro para você aqui no YouTube. Material, conteúdo de liderados. Tudo que vai de contra ao que você acreditava vai te trazer um desconforto. E isso eu trago para minha filosofia de vida. Se eu estou me sentindo desconfortável, se eu estou lidando com coisas que eu não estava lidando antes, que bom. Agradeça por você estar se sentindo assim. Nossa, é contraditório? É um pouquinho contraditório. Ai, tá romantizando o sofrimento. Aqui vem a sua sabedoria de entender, sabe, aquele olhar certeiro, assim, bem assertivo e falar, olha, eu estou sofrendo porque eu quero sofrer, esse sofrimento tá me fazendo ficar nesse lugar, né, parada, sem evolução, ou esse sofrimento, esse desconforto é porque eu estou me movimentando para alcançar alguma coisa que eu não tinha antes e eu sei que isso me aproxima mais do modelo de Deus. Tudo lhe é possível, né? Tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Ou seja, o que está escondido na sua alma, você precisa conversar muito com Deus. Porque se você não conversa com Deus, todo esse movimento ele não vai ser válido. Aí vai te levar para o lugar de sofrimento. Essa conversa é você sempre se questionar, sempre conversar com Deus. E conforme você vai fazendo isso, você vai tendo clareza dos seus próximos passos. Muitas vezes, quando eu tive que enfrentar todo o desconforto que me gerou essa minha decisão, eu sabia, eu tive consciência. Depois eu tive a intenção. Porque a verdade, não só a verdade, a vida, ela mora na intenção. É você ser intencional. Porque até mesmo para você mudar as suas crenças, você coloca intenção, você coloca a emoção, aquela certeza. Mas, para amarrar tudo isso, é você agir. Deus mora no agir. Você ficar parada não é o local onde você vai ter as suas respostas. Então, a partir do momento que você tem clareza, mesmo que as coisas são difíceis, você fala, eu quis isso, eu peitei. Tá, eu até que vou encerrar os ciclos, mas e agora? Agora que eu tô iniciando? Paciência com você. Muita paciência. Entenda o ciclo que você está vivendo. São coisas que você não conhece ainda. É o desconhecido, são as incertezas, é o desconforto. Abrace isso se você tem um plano maior. Se isso faz parte do seu propósito. Converse com Deus. Tudo vai passar. Vai ficar mais tranquilo. Mas não tem como eu falar para você, ai, Bárbara, vai ser um mar de rosas. É óbvio que não. Você prefere esse mar de rosas? Como que é? Alguém um dia falou pra mim, ai, você tá quentinho, a merda é quentinha. A merda é quentinho. Você quer ficar nesse conforto ilusório? Enquanto a questão fica remoendo porque você sabe que não era bem isso que você queria. E isso sim traz o sofrimento. É tal a ideia de inferno. Inferno é o quê? O fogo. O fogo é as suas emoções te corroendo por dentro. Disso não tem argumento. Não tem a máscara, porque você pode passar uma coisa para os outros. Mas dentro do seu coração, essas coisas te corroem. Isso sim é um inferno, tá? Não é um local que você vai chegar depois, o pós-morte. Não. Você já está vivendo ele agora. Ir de contra isso que você construiu a sua vida inteira vai te gerar desconforto.
Mas tenha paciência. Se esse desconforto ele tá justificado por algo maior, sim, você vai ter o sentimento. Bárbara, como que eu sei que eu estou caminhando para o lugar certo? Como que é, no final do dia, o sentimento maior que você teve? Foi, mesmo na loucura, no desconforto, nas incertezas, na culpa, tem muita culpa, né? Atrelada ao que, mas eu deixei de fazer certas coisas para poder fazer agora. Tudo isso você vai ter que aprender a lidar. Mas, apesar disso, qual que é o sentimento maior? Você se arrepende? Aposto que se você trilhar o caminho de conversar com Deus, de fazer um compromisso sério, de cada dia melhor, 1% melhor todos os dias, independente, faça esse pacto com Deus, tá? Se eu tô trazendo aqui é porque eu já fiz. Independente do que você quer, Deus, me mostra que eu vou fazer e eu vou arcar com a consequência. Porque eu sei que o que você quer pra mim é muito melhor do que o que eu imagino. Porque a minha mente é limitada, enquanto a sua não. Você é onisciente, você sabe de tudo. Então, eu estou confiando. Deixe as certezas de lado, tá? Busque a felicidade não como um local também que você vai chegar e ponto, um patamar. Busque a felicidade e a satisfação do seu dia a dia, em todos os momentos. Porque a felicidade também não é algo que está longe. Ela já está aí. Mas você não está sentindo porque você está fazendo o que não deveria fazer. Encerre ciclos e inicie ciclos. Eu tô aqui com você. Vai dar tudo certo. Só siga na disciplina. A motivação pode entrar muito no encerrar um ciclo, mas a disciplina é você iniciar outro. Foi um prazer estar aqui com você. Um beijo e boa semana.